cantinho. Primeiramente quero acolher a todos, também aqueles que estão em sintonia conosco, nos acompanhando através dos meios de comunicação. Que bom que na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos a nossa caminhada, quaresmal, nos preparando para a Páscoa, durante esse longo período, 5 semanas, hoje aqui nós, como igreja, como comunidade, filhos e filhas de Deus, nos reunimos também para a nossa acolhida de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre também se alegra. Lembro que há 2 meses o padre chegou e falou que não queria sair daqui sem ver a igreja cheia, Hoje o padre viu a igreja cheia, Que bom. Muitos de vocês o padre já conhece, já viu, outros talvez pela primeira vez, mas que bom em tê-los, Sejam sempre bem-vindos. Esta é a casa de vocês, Na verdade, nós deveríamos ver a igreja cheia assim sempre, todos os domingos, Todos os domingos, Mas que bom que muitos vieram, para dizer que a igreja é morada de Deus, a comunidade, a paróquia a qual vocês pertencem. Então também essa Semana Santa é uma ocasião, por que não dizer, para nós meditarmos sobre o mistério do amor de Deus, que se doa, que se entrega de forma mansa, humilde, pacífica. Ele que veio para conquistar os corações que estavam longe e distante de Deus. Nós vimos que as pessoas, claro, por ignorância, e aqui que é um grande problema, precisamos sair da ignorância. A ignorância nos afasta de Deus, e quando eu falo ignorância, é ignorância das coisas de Deus. Quando a gente se fecha para Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus, e Deus costuma falar através da igreja. Por isso, quando eu estou longe, distante da igreja, por isso que o padre frisa muito a pertença, a participação na comunidade. Para ouvir Deus que fala na igreja e através da igreja, é preciso estar na igreja. Repito, para ouvir a igreja, e Deus fala na igreja e com a igreja e não sem a igreja, é preciso, antes de tudo, ser igreja. Senão nós não vamos ouvir. E podemos correr o risco, como todos aqui, a ignorância. Quanto mais eu me afasto de Deus, as trevas da ignorância dominam sobre mim. Então é preciso amar a igreja. Assim como Jesus amou você e amou a mim. Ele carregou a cruz por você e por mim. Insultavam ele dizendo, zombando, a outro salvou, que salve a si mesmo se é o Filho de Deus. Só que de forma ignorante não sabiam que Jesus não precisava salvar a si mesmo. Ele não veio para salvar a ele, ele veio para salvar você. Ele veio para me salvar. Porque necessidade haveria de se salvar a si mesmo se ele é Deus? Que pecado tem Deus? Deus tem algum pecado? Mas as criaturas estão cheias de pecado. Então, por isso, ele não veio para salvar-se a si mesmo. Ele não é médico para ele. Ele veio para curar as feridas dos outros. Ele veio para salvar a humanidade que vivia no pecado e na condenação eterna. Então ele veio para oferecer a sua vida em resgate de todos aqueles que acolherem na vida a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a mensagem que o padre deixa, e gosto sempre de frisar, nós estamos abrindo uma Semana Santa. Que esta semana seja uma ocasião para cada um que está longe e distante de Deus. E eu me preocupo muito em ver como que as pessoas estão afastadas de Deus. E às vezes até pessoas da paróquia, pessoas da própria comunidade. Quando a gente vê as igrejas, às vezes,
que poderiam ter mais pessoas, tem pouca gente, significa que essas pessoas estão onde? Padres estão rezando em casa, tomara que estejam rezando em casa, né? Eu até acredito que sim, mas a igreja é a esposa de Cristo, ó. Esta comunidade, esta paróquia, aqui nós vamos ver depois ao longo da Semana Santa, que na quinta-feira santa, Jesus faz o quê? Vocês lembram o que Jesus fez na quinta-feira santa? Ele institui a Eucaristia, e aonde que nós recebemos a Eucaristia, senão na igreja? A Eucaristia não é invenção humana, não foi o Papa, nem o mais piedoso dos papas, que eu não sei dizer para vocês quem foi, nós tivemos muitos santos, padres, papas, né? Mas a Eucaristia, quem instituiu a Eucaristia foi o próprio Jesus Cristo. E naquela ocasião, na quinta-feira, ele disse, não foi outros que disseram, tomai e comei, né? Fazer isto em minha memória. Todas as vezes que vocês fizerem isto, eu estarei no meio de vós. Jesus está falando o quê? Da Eucaristia. Então você, meu irmão e irmã, que pode ser que esteja afastado de Deus, que esteja afastado da igreja, esteja afastado da Eucaristia, e são muitos, o padre brincando, tem muitos católicos de sexta-feira santa, de domingo de Ramos, ainda que bom que ainda vem nessas ocasiões, né? Mas nós devemos ser cristãos todos os dias. Precisamos nos alimentar do pão da Eucaristia que Jesus instituiu na quinta-feira santa, porque esse é o alimento que garante a vida eterna. Fique você em casa aí uma semana, 10 dias sem comer para ver. Experimente. O que vai acontecer se nós ficarmos, o nosso corpo, ficar uma semana, 10 dias sem comer? Será que ele consegue sobreviver? Não. Um dia, 2, 3, 4, talvez mais. Mas uma questão de tempo, o corpo perece. Pergunto, e a alma que fica sem o alimento espiritual? Como será que está essa alma? A alma que não se alimenta de Deus, da igreja, dos sacramentos, que Ele instituiu e deixou para a tua, para a minha e para a nossa salvação. Então é uma ocasião para nós refletirmos. Eu amo a minha igreja? Eu me comprometo com a minha comunidade? Eu sou presente? Eu luto por ela? Jesus deu a vida pela igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E Ele foi fiel à sua igreja até o fim. Em nenhum momento. Então você, cada um de nós, somos paroquianos, nós devemos também amar a nossa igreja. Que o domingo de Ramos não seja só uma ocasião para a gente elevar os ramos. Vou lá, o padre dá a benção, faço uma caminhadinha, né? Entro na igreja, o padre joga uma aguinha aqui, uma aguinha ali, os ramos estão benzidos, que bom. Não, espero que não seja essa a intenção pela qual nós nos reunimos para celebrar, como é a sexta-feira, vamos lá chorar que o Cristo morreu. Não, Ele ressuscitou, viu? Ele venceu a morte, porque Ele não fugiu. Jesus entrou na glória porque Ele foi fiel àquilo que Deus havia pedido para Ele. Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, afasta de mim esse cálice, em momento até, mas não que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Assim também nós precisamos fazer a vontade de Deus. Como que nós podemos dizer que somos cristãos, católicos, se nós não amamos a igreja, se nós não vamos na missa, se nós não vamos na paróquia, não frequentamos a comunidade? Não é uma contradição isso? É uma contradição, é uma grande contradição. Então que essa Semana Santa sirva também para a gente refletir. Qual é o meu amor? Eu amo de fato a minha igreja, eu me comprometo, eu me alimento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. Eu recebo a Eucaristia com frequência, eu confesso.
Ou vamos pensar que nós não somos pecadores, que nós não precisamos receber a misericórdia de Deus, que está tudo certo, tudo beleza? Não. A nossa realidade de criatura é sempre de pecadores. Nós seremos eterna até o último suspiro da nossa vida, seremos sempre necessitados da misericórdia de Deus. Não existe uma pessoa na face da terra, nenhuma, que não necessite 24 horas por dia da misericórdia de Deus. Porque o pecado nos rodeia. A Sagrada Escritura diz: é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E a única maneira de resistir o leão que ruge é resistir firmes na fé. Não é abandonando a fé, não é fugindo da igreja, não é não indo na igreja, não é. O inimigo é um leão, e o leão é astuto. Ele vos rodeia, cercando a quem devorar. E geralmente o mais fraco na fé é aquele que ele busca. Por isso, resistir firmes, e a maneira de resistir firmes ao inimigo, às tentações, às seduções, não tem outra senão estar amparados pela graça de Deus e sustentado pelos sacramentos. E a igreja, ela é sinal do reino de Deus, é esposa de Cristo, templo vivo, morada do Altíssimo. Tudo isso na Quinta-feira Santa. Jesus institui a Eucaristia, substitui o seu corpo, a sua presença física e real. Ele sabe, Jesus tem ciência que na sexta-feira, Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer na sexta-feira, que ele seria entregue, que ele vai ressuscitar, ele vai vencer a morte com a cruz. Por isso o padre dizia ontem, a cruz não é sinal de fracasso, não. Sabe quem não gosta da cruz, quem foge da cruz e odeia a cruz, sabe quem é? É o diabo. Por quê? Porque ele sabe que ele foi vencido, ele foi derrotado pela cruz. Por isso, quando o padre exorcista, quando é chamado para expulsar o demônio, ele leva sempre a cruz. E quando ele coloca a cruz, o diabo, a água benta a cruz, porque ele sabe que foi pela cruz, pela entrega mansa, humilde, Jesus derramou o seu sangue, não para a remissão dos pecados dele. Diziam os que insultavam, que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, mas numa forma de deboche, para dizer, matem ele, que o sangue dele seja derramado sobre nós. Ele de fato derramou o seu sangue sobre nós para a remissão dos nossos pecados. É por isso que ele morreu na cruz. O sangue inocente, puro, a vítima perfeita, que se oferece na cruz, e na cruz vence o inimigo. Por isso que o inimigo odeia a cruz. E cuidado que tem muitos por aí apresentando uma religião sem cruz, sem dor, sem sofrimento. Vocês conhecem essas religiões? Venha hoje às 3 horas da tarde, que das 3 às 5 vai ter milagre. Vocês já ouviram isso? Lá na França, né? Existem lugares em que tem milagre, dia, hora, endereço e telefone, né? Você só precisa passar o RG, o CPF, para depois vir o boleto, né? Mas tal dia, tal hora, tem até uma lista. Vocês sabem do que o padre está falando, né? Então cuidado, não é essa religião. Jesus não é esse Jesus que nós procuramos. É um Jesus que carrega a cruz, ou seja, as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, sim ou não? Sim. Mas na cruz de Cristo nós vencemos. O católico, o cristão, o padre, o bispo, até morreu o bispo, né? Os bispos, os padres também morrem. Também nós temos que carregar as nossas cruzes, as dificuldades da vida, que todo mundo passa, todos, sem exceção. Por isso nós olhamos para a cruz de Cristo, pedimos, Senhor, você carregou a cruz para nos salvar, então ensina-nos, dê força, sabedoria, coragem, ânimo, para que eu também carregue as dores, os sofrimentos, que faz parte da vida de todo mundo.
Me ajude a carregar a cruz, ela está pesada demais, Senhor, eu não consigo, eu preciso. Não é fugindo da cruz. Uma igreja, uma religião sem cruz não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser qualquer igreja humana, mas a igreja de Cristo, por isso a igreja católica, Jesus carrega a cruz e na cruz ele vence o inimigo, a morte, destrói o inimigo e nos garante uma nova vida. E depois, claro, toda Semana Santa, a sexta-feira, que nós conhecemos e que sabemos do significado que tem a Sexta-feira Santa, a vigília no sábado, já celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, para celebrarmos com alegria o domingo da ressurreição. Então eu peço a cada um de vocês que ao longo dessa semana, que nós iniciamos hoje, com a procissão dos ramos, a igreja abre oficialmente a Semana Santa. Vamos procurar participar. Você que está longe de Deus, volte. Não fique fugindo dele não. Esse é o convite que o padre faz. Você que está distante de Deus e da igreja, venha para a igreja. Lá fora é muito difícil você se salvar sem a igreja, sem o conforto espiritual da igreja, sem o sacramento, a não ser por um milagre. E o padre sempre disse que Deus age pelas vias ordinárias, raramente pelas vias extraordinárias. Deus age na igreja, pela igreja e através da igreja. Por isso, ame a sua igreja, ame a sua paróquia, se comprometa com a sua igreja, que na verdade é a igreja de Cristo. O que ligares, Jesus dizendo a Pedro, através da igreja, o que ligares na igreja no céu será ligado, na terra será ligado no céu, e o que desligares, o que a igreja desligar, será desligado. Que você e eu estejamos ligados. Uma tomada que não está ligada na energia, serve para alguma coisa? Não precisa ser nem muito inteligente para saber que a tomada que não está ligada na energia não serve para nada. Conecte ela à energia. Opa, faz diferença ou não? Faz diferença. Assim também é o cristão. Se você e eu não estivermos ligados em Cristo, a gente não serve para muita coisa não. É preciso se ligar nele. Não é a linguagem que o mundo está ligado, tem que estar, todo mundo está ligado, né? Então, ligue-se em Cristo, conecte-se a Ele, ligue-se à igreja, nos sacramentos que Ele instituiu e que trouxe para a tua e a minha salvação. É esse tipo de ligação, de conexão, já que estamos no mundo moderno, né? Que você precisa. Conecte-se a Deus, ligue-se a Ele, não seja uma tomada que está fora da energia, porque vocês mesmos disseram, né? Que eu não sabia que a tomada que não está conectada à energia não serve. Eu pensei que ela fizesse grandes coisas, mas pelo jeito não faz nada, né? Não, né? Que bom, é bom a gente saber. Cuidado que tem muito cristão que está desconectado também. Então que esta seja a mensagem para esta Semana Santa, que você leve o teu ramo que foi benzido, leve para casa, guarde, coloque lá no seu lar. Pode rezar também, né? O pai e a mãe, reúne a família, reze. Você tem um poder muito grande em casa, né? Reze, junte pai, mãe, o marido, a esposa, os filhos, e com os ramos você mesmo pode benzer a sua casa. Faça uma oração: Senhor, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe a casa onde eu resido, afaste a maldade, tire o inimigo. Você pai, você mãe, você pode fazer. Você é cristão, você é filho de Deus, você foi batizado. Invoque Deus no teu lar, na tua família, no teu casamento, e você vai ver se Deus não responde. É que a gente não faz, né? A gente acaba não fazendo, muitos de nós não fazemos. Tem muitas famílias que fazem,
Volte a rezar, volte a reunir a família, tire um tempinho que for, 1 minuto, 2, 5, mas não fique sem rezar. Traga Deus para dentro da tua casa, traga Deus para dentro do teu lar e você vai ver se as coisas mudam ou não mudam. E use também dos ramos que foram abençoados, as imagens, tudo isso são sinais de Deus, para que a nossa vida seja também transformada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.